Deixa eu contar uma notícia boa para vocês. A partir de janeiro de 2023, o Brasil não vai ter mais corrupção. Verdade. E não estou profetizando, apenas anunciando uma notícia. O Brasil não vai ter mais violência, que vai ter combate à violência. O Brasil não vai ter mais fome, porque vai ter combate à fome. É ou não é? Vocês não estão prestando atenção nas notícias? Todos os candidatos a presidente estão falando que vão defender e vão fazer isso. Quem acredita? Gente, cadê a esperança de vocês? Amém? Esperamos a melhor, né? Esperamos algo melhor. Mas não é sobre esse tipo de acreditar que a gente vai falar. Eu quero perguntar quem acredita em Jesus aqui. Quem acredita em Jesus? Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4, somente 4 versículos. Vamos ler esses versículos nessa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez, reunidos na presença do Senhor. Mateus capítulo 8. Encontraram sim ou não? Amém? Somente esses 4 versículos. Diz assim a palavra de Deus. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Amém? Coloquei o tema na nossa meditação e reflexão nessa noite. Quem acredita em Jesus? Ou você acredita em Jesus? E vinha na semaninha que a gente tirou de férias, comecei a ler alguns textos bíblicos a respeito, né, dos relatos de curas de Jesus. E é difícil a gente ler a Bíblia e Deus não falar com a gente, né? Tanta coisa que, se fosse pregar o tanto de mensagem que a gente vai lendo e anotando, tanta coisa que fala, a gente tinha que falar todo dia, né? Mas claro que a gente não fala só no púlpito, a gente fala no dia a dia, fala na nossa vida. E esses relatos são muito impactantes, porque fala exatamente dessas pessoas que creram em Jesus. Dessas pessoas que creram em Jesus. E é importante a gente observar sobre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o evangelho de João ele vai relatar o que é que esses milagres querem revelar. Por que os evangelhos foram escritos? Vou dar 2 exemplos. Um, eu não coloquei o texto aqui, eu acho que o outro eu coloquei. Por exemplo, quando o profeta João Batista estava preso, e ele entrou um pouco de crise, será que Jesus é de fato o Messias que haveria de vir? Não sei se vocês vão se lembrar dessa parte da Bíblia. Aí ele mandou lá os seus discípulos perguntar, e lá conversar com Jesus, mas o Senhor é de fato o Messias, o Cristo que haveria de vir? E aí Jesus respondeu para ele: diga, João, que os coxos andam, né, que os cegos veem, ou seja, mostrando os relatos dos seus milagres, porque aqueles relatos comprovavam que ele era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E João, capítulo 20, versículo 30 e 31, eu não sei se está aí, na nossa projeção, diz assim, que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. E aqui falando somente do livro de João. Então imagina os outros, né? Jesus realizou muitos outros sinais que não estão registrados neste livro, mas estes que foram registrados, que foram escritos, estes foram escritos para quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Cristo é uma palavra grega, o enviado de Deus. Foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo em Jesus, tenham vida em seu nome. Então, quando a gente lê esses relatos nos evangelhos, é muito importante a gente entender isso, de que nós estamos falando aqui de pessoas, de multidões que viram os milagres de Jesus. Mas algumas pessoas, e muitas pessoas, creram, mas não foram todas. E eu quero sentar e meditar com você hoje a respeito dessa pessoa, de um texto aqui hoje, né? Mas olhando para esse foco aqui de pessoas que acreditaram, que creram em Jesus. E aí, vamos então notar um pouquinho de como foi esses acontecimentos.
Quais as características dessas pessoas? O que aconteceram ali com elas? E vamos começar na ordem mesmo do texto de Mateus, como ele está dizendo, começando aqui falando desse texto que a gente leu em Mateus 8, versículo 1 ao 4. Primeira lição que eu tiro, então, para nós, de quem acredita em Jesus, vai na contramão da multidão. Olha só o versículo 1, o que diz? Versículo 1 do capítulo 8 que nós lemos. Quando Jesus, desceu do monte, quem seguia Jesus, gente? Grandes multidões seguiam Jesus. Eu fico impressionado com isso. Não estou falando de algumas pessoas, de grandes multidões. Mas, observa aqui, o relato aqui no capítulo 8 não está falando das grandes multidões. Vai falar de uma única pessoa que, de fato, creu em Jesus. Grandes multidões ali seguindo Jesus, o texto está mostrando, Jesus caminhando, mas uma pessoa se destacou naquele negócio. Uma pessoa foi na contramão da multidão. A multidão estava seguindo a Jesus. A multidão estava aqui na igreja, adorando a Jesus. Mas quem sabe uma pessoa, algumas pessoas, várias pessoas, vai ser essa pessoa que vai na contramão da multidão. Estão entendendo? É isso que a gente vê aqui. Porque, gente, pensa bem, quando você está na multidão, muitas pessoas seguem o fluxo. Você já viu quando você entra num congestionamento? E aí você pega aquela coisa que não tem retorno, que não tem rua para sair, e se fala, e agora, como é que eu saio desse negócio? Quando você está na multidão, às vezes é assim, você está num povão lá. Muita gente não sabe nem o que está acontecendo. Muita gente aqui, como o texto diz, grandes multidões seguindo Jesus. Mas o texto vai destacar e vai falar a respeito de uma única pessoa. Não chama atenção? Podia falar de várias pessoas, de todo mundo que estava ali naquele momento, Jesus passando, era o Senhor, era o Cristo. Não, mas vai falar de uma única pessoa. É bom lembrar que existe a multidão descrente e a multidão gospel, né? Tanto faz, multidão é a mesma coisa. Fala, Léo, mas você não gosta de muita gente? Gosto de muita gente. A questão é que, no meio da muita gente, quem são esses que vão na contramão da multidão? Por exemplo, a multidão descrente, ou quem sabe crente, vamos dizer que eram descrentes, foi a multidão que gritou para crucificar Jesus. O Filho de Deus, o Salvador da humanidade, ouviu o grito de uma multidão dizendo, crucifica esse aí. Foi uma multidão. Quem sabe tinha alguns ali na contramão dizendo, não façam isso. Mas a multidão, e muitos, quem sabe, foi só na onda da multidão, diz, crucifica. Tem uma multidão gospel, lá em Gênesis capítulo 32, enquanto Moisés e Josué estavam no monte recebendo as tábuas da lei de Deus, tinha uma multidão lá embaixo, diante de um bezerro de ouro, e o grande líder, apóstolo, se fosse hoje em dia, chamado Arão, adorando um bezerro de ouro. Então, assim, multidão tanto faz. Não é a questão é quem que vai na contramão da multidão. Quem acredita em Jesus vai na contramão da multidão. É igual, eu ouço umas coisas que o pessoal fala assim, olha, todo mundo faz, todo mundo tem, é assim mesmo. Mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é a pessoa particular de Deus, chamada por Deus, aquele que acredita em Jesus e vai na contramão da multidão. Amém, gente? Podemos aplicar um pouquinho? Podemos? Pensa aqui neste auditório. Quantas pessoas aqui adorando, cantando, sentado, pessoas aqui em cima. E eu pergunto para você, essa multidão, todo esse povo aqui, se fosse relatar aqui, quantos de nós ia dizer, opa, vamos citar o exemplo aqui de Miriam. Mas ela nem estava aqui na frente, a gente nem viu, mas houve fé naquele coração. Vocês estão entendendo o que acontece? A gente pode estar na multidão, estar aqui com todo mundo, mas tem uma, duas, três, tomara que várias, todos, tomara, que realmente manifesta fé. Vai na contramão da multidão. Vamos pensar mais. Por que a gente vai cantar? Vamos mexer. É claro, a gente tem o hábito, vamos ficar em pé, a gente canta. Mas ninguém sentiu vontade de repente ajoelhar? Né? Mas não pode. Quem disse que... Ninguém sentiu... eu quero ficar sentado, tá bom. Eu quero pular, ninguém sentiu vontade de pular, mas o William tem que mandar pular. Ele não mandou, então a gente não pula. Aliás, nem o William pulou hoje, né? Estava quietinho aqui. Estão comigo, gente? Amém?
Quem acredita vai na contramão da multidão. Você não é todo mundo. Ah, mas o casamento de fulano, casamento... As meninas solteiras aí, né, os meninos. Casar não é uma coisa boa, não. Casamento só dá problema. O casamento dele deu problema. Quem disse que o seu vai dar? Você não é todo mundo. Calma, Zé, que o seu também vai chegar. Aleluia. A não ser que Deus tenha um outro dom, né? Existe o dom do casamento e o dom do celibato. Não recebe. Gente, olha para o texto. Grandes multidões seguindo Jesus, mas o texto vai relatar sobre uma pessoa. Uma pessoa. Quem acredita em Jesus? Eu sei que você é uma pessoa que acredita em Jesus. Amém?